Você conhece um pouco da história do rei Davi? Davi foi um grande homem na história da humanidade, foi um grande homem na presença de Deus, foi aquele que Deus falou para Cristo que um dos seus descendentes ia sentar no seu trono para sempre. Aí descobrimos que Jesus é o filho de Davi. Mas Davi foi um homem que cometeu pecados, como tantos outros homens. E mesmo assim Deus falou que achou um coração em Davi, dos quais ele procura em todos os homens. Então é interessante observar isso. A Bíblia não esconde as coisas erradas que as pessoas que estavam com Deus fizeram. A Bíblia não é um livro para tapear ninguém. A Bíblia, a biblioteca, que nós temos contido, são 66 livros, 39 no Velho, mais 27 no Novo, é para instruir os homens de todas as épocas. Inclusive, a nova aliança é para nos instruir agora, Mas falando-se de Davi, ele errou bastante. Uma das histórias que ficou registrado para a gente ver hoje, nesse comentário que nós vamos estar vendo aqui, foi quando ele pecou e adulterou contra Batseba, a esposa de Urias. Davi fez uma coisa muito errada na presença de Deus. Conhece um pouco da história, você conhece? Davi viu a esposa de Urias tomando banho e o que ele faz? Mulher bonita, mulher formosa, ele da sacada do seu palácio olhou e viu e ele vai adulterar com ela. E ele vai montar um plano para que pudesse tirar Davi, Urias da jogada, para que ele pudesse encobrir esse pecado. Mas não teve jeito. Ele volta de uma guerra, o seu comandante, Urias, ele vai falar para ir dormir na casa dele com a esposa, ela já estava grávida de Davi, ele não foi porque ele era fiel ao seu Senhor. Depois, Davi bola outro plano, manda ele ir à frente das tropas para que ele pudesse morrer primeiro, e isso aconteceu. Mas o profeta vem e fala para Davi que não era bem assim. Que não era bem assim, e Deus estava muito triste com isso. A diferença de Davi, de tantos outros homens, tanto naquela época como agora, é que Davi, ele mostra arrependimento para Deus. Deus quer ver isso no coração de todas as pessoas, o arrependimento, porque nós vivemos num mundo de pecado. E ele descreve essa conversa que ele tem com Deus no Salmo 51. Provavelmente você já leu várias vezes, mas eu gostaria de ver com você hoje. Pegue a sua Bíblia e abra em Salmo 51. Vamos dar uma acompanhada na conversa de arrependimento que Davi está tendo com Deus. Porque Deus é o Senhor. Então, e Davi sabia disso. Davi é aquela pessoa que incentivava as pessoas a ir ao templo, ir adorar ao Senhor. Vários salmos ele fala isso. Davi também fala das dificuldades dessa vida. E Davi era um homem rico. Mas agora ele está falando das dificuldades do pecado na vida dele. Salmo 51, no versículo 1, ele começa a conversar assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aquilo mexia com ele. Pequei contra ti e contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagam. Esconde
o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os teus pecadores se converterão a ti. E os pecadores converterão a ti. Lava-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faz-me, a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos teus holocaustos, das tuas ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilho. Davi aqui, ele está tendo uma conversa séria com Deus, que eu acho que a gente aprende muito aqui. Nós cometemos pecado, nós somos pecadores, mas temos exemplos na vida de homens tais como Davi e outros, que nos ajuda a chegar para Deus, com o espírito quebrantado, com humildade, e fazer a confissão para Ele daquilo que nós erramos. Davi aqui está fazendo uma confissão, e ele fala: não tire o teu espírito da minha vida, ajude meus lábios para que possa cultuar o teu santo nome. E ele vai conversando: pequei, Pai, pequei contra ti somente. E sabemos que ele fez o que era errado. E ele arrependeu amargamente de tudo isso e voltou para Deus. Várias vezes na nova aliança, no período que estamos vivendo, Davi é citado como um grande homem nos trabalhos referente às coisas de Deus, um grande homem na pessoa de Jesus Cristo, porque era da linhagem, um grande homem na presença de Deus, pelo papel que ele desenvolveu. Aí conseguimos ficar pensando, mas será que Deus só procura pessoas justas e perfeitas para estar com ele? Não, ele pega a pessoa que é imperfeita e ele ensina essa pessoa. Quando a pessoa deixa e aceita, ele será ensinado por Deus para ele ficar ao lado de Deus. É isso que está acontecendo. Deus chamou Davi. Davi era o menor, mais novo da casa de seu pai. E ele foi escolhido. Samuel ungiu ele rei. E ele se tornou um grande rei. Fez um grande trabalho na presença de Deus. Mas pecou. Era um pecador. Mas teve a capacidade de pedir perdão para Deus, para que Deus pudesse perdoar. Aí quando nós chegamos no Salmo 110, 110:1, ele menciona aquela frase: disse o Senhor a meu Senhor. Davi já estava enxergando Cristo. Disse o Senhor Deus ao meu Senhor, que é Jesus. Então a gente percebe que ele estava olhando ao longe a salvação vinda em direção a ele. Por isso ele fala: não me tire o teu espírito, não me negue a tua salvação. Davi entendeu que o lado errado da vida do homem leva ele à podridão eterna, ao sofrimento eterno. Ele não queria esse lado. Mesmo sabendo que na justiça de Deus, Deus poderia mandar para lá, ele imediatamente se arrepende. Devemos ter esse entendimento. De eu reconhecer que eu sou um pecador e que eu não tenho direito nenhum na presença de Deus se eu não me arrepender dos meus pecados. Por isso o apóstolo Pedro, quando começa a fazer a primeira pregação no livro de Atos, Atos 2, versículo 38,
Quando aquelas pessoas, agora já da era cristã, ouviu aquela primeira mensagem no nome de Cristo, eles compungiu-lhes o coração e perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos vossos pecados. Entenda que o mundo leva o homem ao pecado. E nós fazemos parte desse mundo. Por isso nós somos pecadores. E é por isso que Jesus morreu, tanto por Davi, como por mim e por você. É por isso. Senão Deus não teria deixado o seu único filho vir a esse mundo. Ele teria deixado ele na glória onde ele estava. Dessa forma podemos entender. Mas sabe que esse povo que viveu da época de Davi para cá, eles não reconheceram Deus. E vai sendo religioso, parece com os nossos dias hoje. Todo mundo é religioso. Mas ninguém para pensar que Deus, ele é santo. Eu não posso servir ele de qualquer maneira. Eu tenho que me arrepender porque ele é o Senhor e ir para ele. E o caminho para ir até ele é Cristo. Você já pensou nisso? Se você quer chegar até o Pai, o caminho é Cristo. João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus chega ao mundo, da linhagem de Davi, homem que foi pecador, homem que se arrependeu. E podemos conferir aqui, além do Salmo, tem outro Salmo que ele escreve, mas nesse ele expressa melhor ainda a sua angústia que ele estava sentindo. E agora, Jesus, quando você vai ver a genealogia de Jesus, Jesus, o filho de Davi, várias vezes, filho de Davi, então dessa linhagem, e era o que Deus havia falado, que vai sentar no seu trono para sempre. Então Jesus está no trono de Davi para sempre. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus chega e começa a pregar o Evangelho. Veio dessa mesma linhagem. De uma linhagem que teve várias pessoas problemáticas no pecado. Mas Deus fez assim. Chega e acha um povo numericamente grande. Muita gente religiosa. Israel estava assim de pessoas. Jesus chega. Quando nós chegamos em Mateus capítulo 23, a conversa que Jesus está tendo com estas pessoas religiosas daquela época não é uma conversa agradável. Estes homens aqui deveriam ter aprendido. Esses homens não aprenderam. Porque se tivessem aprendido, estaria praticando as coisas que agradam ao Pai. Porém, não estão praticando. E Jesus começa no versículo 13, chamando duramente esses líderes religiosos. Eu fico imaginando, se Jesus chegasse aqui hoje e olhasse a multidão de pessoas que têm procurado ser pessoas religiosas, fazendo um monte de coisas nos seus credos, nas suas práticas, como Jesus iria reagir? Como ele ia encontrar essas pessoas? Não estou falando só do nosso país, Brasil, estou falando do mundo. Como seria a reação de Cristo? Eu fico imaginando, quando nós estivermos lendo Mateus 23, versículo 13, você vai ver e fica pensando comigo nessa leitura, como Jesus iria conversar com estas pessoas religiosas que não estão ao lado de Cristo ou fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está contida no Evangelho que Jesus anunciou. Olha o que ele diz no versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que fazeis que
que dizeis, quem jurar pelo altar ou pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do altar, fica obrigado pelo ouro que jurou. Insensatos cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que o santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, jura nada. E quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura pelo que ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro são cheios de rapina intemperante. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, anteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos enfio profetas, sábios e escribas, a uns matareis, crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Percebeu que Jesus aqui está falando dos escribas e fariseus. Vamos lembrar bem, escribas é o que fazia cópias dos pergaminhos. Tinha praticamente de cor os livros da antiga aliança decorado na sua mente. Ia fazendo cópia. E os escribas eram aquelas pessoas que se considerava super justo nas suas religiões ou na sua religião. Mas ele fala também dos fariseus, a maior religião da época que Jesus chegou aqui. Uma religião tão dura e pesada que era capaz de eliminar pessoas que não estavam do lado deles. O apóstolo Paulo saiu dessa religião. Então nós podemos ver que se Jesus chegasse aqui hoje, ele ia encontrar pessoas desse jeito. Porque são pessoas que não aceitam o evangelho por completo. Aceita por partes, porque querem praticar outras coisas que foram colocadas na doutrina da sua igreja. Aceita por parte. Inclusive, pessoas para defender o dízimo, usa esse versículo aqui, o 23 e 24. Muitas pessoas já me falaram usando esse versículo. Na verdade, é uma enganação, porque aqui Jesus ainda está até vivo. A nova aliança só veio a ter valor depois
que Jesus morreu e ressuscitou. Um testamento só é retificado ou aberto na morte do seu testador. Aqui Jesus está falando com pessoas que estavam falhando, que também estaria falando hoje se ele chegasse. Para mim e para você, se estivéssemos falhando, defendendo isso como dízimo para a nova aliança. Não é. Não se engane, viu? Leia com bastante cuidado. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto que nós podemos ver. Davi pecou e se arrependeu. Quando chega o descendente de Davi, as maiores religiões não se arrependeram e pecaram. E Jesus está dizendo, vocês vão sofrer condenação. Raça de víbora. Se tem ajudado você, inscreva no meu canal. Inscreva para você receber novas mensagens, porque a cada semana vou estar mandando novas mensagens para você. Mande para outras pessoas, ajude outras pessoas também, enquanto há tempo. Que Deus abençoe você, sua família. Um grande abraço a todos vocês aí. Fique na paz.